Olá, sou o pastor Jefferson Renato Ribeiro. Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos dando prosseguimento ao estudo do sermão profético. Mateus 24. Vimos a primeira parte até o versículo 13, quando falamos dos princípios das dores dentro do contexto do Apocalipse. Vale lembrar aos irmãos que esse ensino, esse estudo, a primeira parte do sermão profético de Jesus Cristo, Mateus 24, até o versículo de número 14 é a primeira parte, o princípio das dores, né? E a segunda parte vai até do 15 até o versículo 44, seria a parte final de tudo aquilo que está escrito em Apocalipse. Jesus deu de forma resumida os principais fatos, mas o livro do Apocalipse todo está contido nesse contexto. E antes de iniciarmos, vamos pedir que você se inscreva no canal para nos apoiar nessa missão de proclamar o Evangelho no YouTube, nas redes sociais, né, para que mais vidas sejam alcançadas. Contamos com a tua ajuda nesse início de jornada, para que possamos ser abençoados também, para que o sistema entenda que é relevante o assunto. Não há outro assunto mais importante para o ser humano do que as mensagens que Deus tem para o seu coração, mensagens de vida eterna, tem a ver com a eternidade. Portanto, se você quiser nos ajudar, ficamos já agradecidos, e Deus tem uma bênção para você através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, nos ajude, isso é importante para nós, e Deus te recompensará. Queremos então iniciar essa segunda parte, que vai ter a ver com a grande tribulação ou angústia de Jacó, né? No livro de Apocalipse, esta parte vai a partir ali do capítulo 10. Se você quiser estudar de forma paralela, você pode, ao ler o sermão profético de Jesus, a partir do versículo 15, o contexto em detalhes é a partir do capítulo 10 de Apocalipse. Mas vamos ao texto então de sequência do nosso estudo. Mateus 24, versículo 5, vai nos dizer assim a palavra de Deus. A grande tribulação é o tema, ou angústia de Jacó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, entre parênteses, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar da casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vamos ler até aqui, nessa sequência do estudo. Pois bem, amados, quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê entenda, está entre parênteses. Então, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, é a suposição de João, do escritor, é que o crente, o fiel que está lendo esse texto, já tenha lido o contexto do profeta Daniel. Quando estudamos o livro do Apocalipse, paralelamente também temos que ter o livro de Daniel aberto para entendermos a profecia, para entendermos o contexto em que está inserido esta profecia, que Deus revelou também para Daniel. Daniel, os irmãos lembram, ele estava na Babilônia como um dos príncipes judeus que foi levado cativo, e ele passou seu ministério sobre os reinados dos reis da Babilônia, da Pérsia, né? Então, vemos que Daniel, ele se angustiou num dado momento, ele buscava a Deus
3 vezes ao dia, com a janela aberta para a banda de Jerusalém. E ele se angustiou porque ele quis saber o futuro do seu povo, saber o futuro da sua nação. E nessa busca Deus o atendeu e revelou alguns detalhes impressionantes da profecia do tempo do fim. E ele recebeu, ainda orando, ele recebeu a visita do anjo Gabriel, que o falou que ele, quando ele iniciou o seu pedido, ele já tinha sido ouvido. Uma importante lição de quem busca Deus no lugar secreto, de quem busca Deus lendo a palavra, porque ele descobriu pela leitura da palavra que o tempo do exílio era de 70 anos, mas ele quis entender mais. Então ele recebe a revelação das 70 semanas de Daniel, onde dessas só falta uma semana. 69 semanas já se cumpriram e nós falamos isso na primeira parte. Falta uma semana que se iniciará após o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. Portanto, a igreja não passa pela grande tribulação. Há quem defenda que a igreja passará pela grande tribulação, mas nós entendemos que se chocaria com a própria profecia essa visão. Então ela não tem apoio bíblico, porque se choca frontalmente com as 70 semanas de Daniel. E você sabe que 70 semanas são determinadas para Israel. E se eu não entender que Deus fala a hora para Israel, que Deus fala a hora para a igreja, né, quando ela foi inaugurada no Pentecostes, e que Deus fala também aos gentios sobre julgamento das nações ímpias, das nações gentílicas. Então, é preciso entender esse contexto para não interpretar a escatologia de forma errada. Os irmãos que entendem que vão passar pela grande tribulação, provavelmente eles tenham que passar mesmo, porque eles não têm a crença de que a igreja será poupada, né? Então, eu imagino que depois ali do capítulo 4, a partir do 5, não é mais citado o termo igreja no livro do Apocalipse. Então, nós cremos, né, que a igreja será poupada, que a igreja será totalmente poupada. Mas dentro do contexto que estamos estudando, quando ouvirdes da abominável da desolação, está falando exatamente, porque quando começa a grande tribulação, amados, o anticristo se revela. É o cavalo branco, né, o primeiro cavalo da visão ali, quando o livro selado é aberto, é o cavaleiro branco que sai vencendo e para vencer, né? E ele sai com uma arma de caça, que é o arco e flecha, e os irmãos sabem que ele vai ter êxito nisso, porque ele vai atrás daqueles que ficaram, daqueles que um dia foram parte da igreja, mas não foram arrebatados, por suas manchas estavam manchadas, né? E vestes são símbolo da nossa justiça, dos trajes de justiça dos santos. E estes tiveram que lavar novamente, mas de uma forma agora entregando a sua própria vida. A salvação é por morte, ou seja, eu devo, se eu perder o arrebatamento, entender que se eu aceitar o sistema, a marca da besta, o sinal da besta, eu perecerei eternamente. E muitos vão conhecer essa verdade, dos que perderam o arrebatamento, e saberão que se aceitarem o sistema, eles se perderão eternamente. Então muitos vão dar, sim, a sua vida, né? Vão ser degolados. A morte ali é bem explícita, é por degola, não sem antes uma tortura, como diz a palavra de Deus. Então veja que vai ser difícil, né? Nem todo mundo vai ter essa força de entregar a sua vida, né? Então serão aqueles que tiverem o conhecimento maior, né, do testemunho de Jesus Cristo, porque todo vestígio de cristianismo será cassado quando a igreja for arrebatada, é que o anticristo vai poder se manifestar. Hoje há um que detém, que é o Espírito Santo em seu ministério terreno, como paracleto da igreja, como consolador, como ajudador, né? Ele está nos consolando, confortando, ele nos auxilia, ele coopera com o ministério da palavra, confirmando a palavra, ensinando-nos em todas as coisas e dizendo: este é o caminho, seguir por ele, né? Então entendemos que quando a igreja subir, o Espírito Santo cessa a sua ação aqui na terra,
no sentido de ministério consolador da igreja. E começa então a tribulação, que nós já estudamos, e na sequência dos primeiros 3 anos e meio, começa agora esse contexto que estamos falando, da grande tribulação ou angústia de Jacó. Então o Daniel recebeu também parte dessa profecia do tempo do fim, e ele também falou do assolável da abominação. O que é o assolável da abominação? O anticristo faz um pacto com Israel assim que a igreja é arrebatada. Israel o aceita como Messias. Israel, que rejeitou o Messias verdadeiro, agora aceita, né, o falso. E 3 anos e meio ele mantém essa aliança com Israel. Mas no fim desses 3 anos e meio, ele se revela no templo do Senhor, que estará já construído. E então o desespero de Israel, a angústia de Jacó começa. Por isso que o livro vai falar aqui de fuga. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno, né? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Haverá uma fuga então, porque ele deliberadamente, explicitamente, ele começa a perseguir, Satanás começa a perseguir a Israel. E há um caminho preparado por Deus para a região do deserto. Novamente, o deserto vai ser mais uma trajetória do povo de Deus, mas uma trajetória agora desesperadora. Desesperadora, mas se não fosse o Senhor intervir, né, no remanescente, né, que será salvo, ninguém se sobreviveria até estes dias, 3 anos e meio finais, que é a grande tribulação, eles foram abreviados. Você vai perceber que hoje nós temos já o princípio dessa profecia. Nós vemos hoje que o tempo está passando, parece que muito mais rapidamente. Você percebe que uma semana passa, que nós às vezes acordamos e vemos que já estamos na sexta-feira, mas parece que ontem estávamos na segunda, né? Então, desde aquele tsunami que a ciência diz que mexeu, né, com a rotação da Terra, né, com o eixo imaginário, enfim, a ciência tem já consagrado isso como uma verdade, né? O tempo está sendo abreviado, a palavra de Deus está se cumprindo, o cenário está pronto. E você está preparado? Você já fez provisão para a salvação que há somente em Cristo Jesus? Porque, amados, todos os caminhos levam a Deus. Muitos religiosos falam a isso. Não importa a religião, porque todos os caminhos levam a Deus. Sim, isso é, de certa forma, uma verdade. Mas em salvação, apenas Jesus Cristo. Apenas Jesus Cristo pode salvar. Apenas Jesus Cristo pode interceder. E Deus nos olha através de Jesus Cristo. A pergunta final que será feita, a pergunta decisiva que será feita a todos os seres humanos é: o que fizeste de Jesus Cristo? Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo. E o dia do Senhor é um dia de ira. Não é um dia bonito, não é um dia de luz, é um dia de trevas, porque começou a ira do Cordeiro. Porque o tempo da graça foi rejeitado, o ano aceitado foi rejeitado. E Deus não é só amor, ele também é justiça. E Jesus leu lá na sinagoga, quando ele pegou o rolo do profeta Isaías, ele leu até o tempo aceitável, até o ano aceitável, porque ali estava se cumprindo. Quando ele leu aquele texto diante da sinagoga, os olhos de todos estavam fitos nele, porque Jesus leu como ninguém tinha lido. Ele estava lendo aquilo que estava se cumprindo, o ano aceitável do Senhor. Veja que maravilhoso é a oportunidade que Deus nos dá, de Deus não destruir o pecado destruindo o pecador, mas dando a oportunidade, colocando como no concílio eterno o plano da redenção, onde Jesus se voluntariou, onde Jesus apareceu com amor e disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Que vontade era essa? Era de resgatar você. Era de resgatar a minha vida, a tua vida, através do plano glorioso da redenção. E Jesus veio, Jesus desceu para nos fazer subir. Que glorioso isso! Que glorioso pensarmos nesta grande verdade da palavra de Deus. Então, você tem o desejo, você tem a oportunidade hoje, na graça, de aceitar a Jesus Cristo e de servi-lo enquanto é tempo, porque o dia da ira vem, não falhará, não tardará.
O que há de vir virá, diz o Senhor Jesus Cristo. Então, rompido a aliança com o anticristo, rompida aquela aliança que Israel fez com o anticristo, começa então a fuga, porque eles viram então que foram enganados. Eles percebem então que fizeram aliança, na verdade, com Satanás. Que trágico, que terrível é essa situação, de perceber que quem está no templo de Deus, assentado no lugar onde estaria o Senhor Deus, está Satanás. Israel permitiu isso, né? Israel faz aliança com esse enganador chamado Anticristo, o líder mundial. Então, ele se revela, né, como o abominável das desolações. Então só resta fugir, porque Satanás está furioso, porque sabe que tem pouco tempo. Então, irmãos, a fuga aqui é o que nós temos lido. Eles fogem para o deserto, onde Deus tem um caminho preparado. Deus tem um caminho preparado para eles, mas será tempos difíceis, que se não fossem abreviados, ninguém se salvaria, né? Então, nesse contexto, né, está dizendo que nunca haverá uma tribulação como aquela, e jamais haverá, né? Aqueles dias, se não fossem abreviados, né, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos. Que escolhidos são esses? São os israelitas. O remanescente será salvo. Como numa grande colheita, né? Aqui nós estamos vivendo uma grande colheita. Porque mesmo no arrebatamento da igreja, né, Jesus Cristo, que foi o primeiro, né, da primícia dos que dormem, ele ressuscitou. E ele nos garante a ressurreição. Então, na volta de Jesus Cristo, no arrebatamento invisível e secreto aos olhos do mundo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que estivermos salvos, seremos arrebatados e tragada será a morte na vitória. Então, todos juntos subiremos para o encontro com Cristo nos ares. Esta é a palavra de Deus. Esta é a verdade da palavra de Deus. Então, começou a grande tribulação. Mas essa cega ainda não terminou. Como numa grande colheita, há os que ficam nos pontos mais altos da árvore frutífera, há os que caem pela beira do caminho, e ainda estes servem, a esses ainda Deus tem um propósito. Então eu não posso presumir que se eu ficar, eu vou ser salvo, porque eu não sei se eu vou sobreviver, porque eu não sei se vou ter força para entregar minha vida por amor a Cristo, né? Embora a gente não cogite isso, a morte estará diante de muitos que ficarem. E aí valerá o amor, e aí valerá o valor da tua alma, e principalmente o conhecimento que você tem de Deus. Porque se o crente não tiver um conhecimento desses fatos, certamente ele aceitará o sistema e se perderá para sempre. Então, amados irmãos, nesse estudo estamos enfatizando a grande importância do conhecimento de Deus, a grande importância do conhecimento escatológico, mas, acima de tudo, a grande importância do amor a Jesus Cristo para não viver esta situação. Porque a ira de Deus é algo tão real como o sol que vai nascer amanhã. Portanto, nós terminamos por aqui. Na sequência, continuaremos ainda com esse estúdio. Fique conosco, acompanhe, se inscreva no canal, que Deus tem bênçãos para a tua vida. Eu agradeço a tua atenção e que Deus